lá? A casinha voltou para lá, tá vendo? Vou gravar um vídeo agora para nós falarmos um pouco de múltiplos e divisores. E nós vamos utilizar para isso aquelas dobraduras com papéis quadrados. Lembram que eu já fiz várias frações com papéis quadrados? Para a gente refrescar a memória, nós começamos assim, ó, dobramos um papel ao meio. Para refrescar a memória, nós dobramos um papel ao meio, criamos a metade. Depois nós dobramos em 3 partes desse jeito, assim, ó. Criamos um terço. E em determinado momento nós chegamos a dobrar 1/8. E dobramos desse jeito e desse. Se você observar, desse jeito que nós dobramos aqui, desse lado de cá só tem um segmento de reta que vem de uma extremidade à outra. E aqui nós temos 8 segmentos de reta. Já desse jeito que nós dobramos aqui, aqui nós temos 2 segmentos de reta. Está dividido ao meio, então tenho 2 segmentos de reta. E aqui 4. 2 vezes 4, 8. Hoje nós vamos pensar um pouquinho em dobrar esses aqui. Dobrar em 12 partes. Tem 2 maneiras de dobrar em 12 partes, ou 3 ou 4. Uma delas, para dobrar em 12 partes, é aquela que nós já fizemos. Vocês lembram, né? De ter um papel dobrado em 16 partes. Aí eu venho daqui até o 12º segmento. E aí você observa que cada um desses pontinhos aqui, ó, tá vendo? Eles estão exatamente nos segmentos certinhos, né? Então, dividir em 12 partes. Mas não tem só essa maneira de dividir em 12 partes. Aqui eu tenho um segmento, aqui eu tenho 12. Eu posso dividir em 12 partes fazendo isso também, ó. Né? Divido em 3, aí depois divido em 2, e finalmente divido em mais 2. E vou fazendo isso. Quer dizer, eu divido em 3, depois divido em 2, depois divido em 2. Dividi em 12. Esse aqui, por exemplo, eu dividi em 3, observe. Aí depois como se tivesse dividido em 2, então ficou dividido em 6 segmentos. E do lado de cá eu dividi em 2 segmentos. Então aqui eu tenho 2 vezes 6, 12. E esse aqui eu dividi em 3 segmentos e depois dividi em 4 segmentos. Então eu tenho, na verdade, 12. Mas agora vamos olhar o seguinte. Nesse de 8, eu tenho aqui 1 vezes 8. E aqui eu tenho 2 vezes 4. Quer dizer, o 1, o 2, o 4 e o 8 são os divisores de 8. Entenderam? Aqui no 12 o que vai acontecer é o seguinte. Se eu tomo esse papel aqui, aqui tem um segmento e aqui tem 12 segmentos. 1 e 12. Se eu tomo esse aqui, aqui tem 3 segmentos e aqui tem 4 segmentos. 3 vezes 4. E se eu tomo esse aqui, aqui tem 2 segmentos e aqui tem 6 segmentos. 2 vezes 6. Então o que eu obtenho? O 12 pode ser escrito de 1 vezes 12, de 2 vezes 6 ou de 3 vezes 4. Então o que acontece? Então os divisores de 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. É um jeito da gente trabalhar com os divisores de um número. Aqui tem um detalhe interessante, que se o 2 é divisor de 12, o 12 é múltiplo de 2. No caso aqui, observe, tem alguns números que são chamados primos, como esse aqui, porque ele só é múltiplo dele mesmo, do 3. O 3 só é múltiplo de 3, só posso dividir em 3 partes em uma. Eu não tenho como dividir em 3 partes esse número diferente, esse número aqui. Então, quando eu tenho um número desse tipo, vamos olhar para o 9. O 9 pode ser dividido de 2 maneiras. Tá? Aqui, ó, uma parte vezes 9.
ou essa aqui, 3 vezes 3. Observe também que quando eu faço isso, essas figurinhas que aparecem aqui são quadrados, observe. Enquanto que nesse aqui, nenhuma dessas figurinhas são quadrados, todas são retângulos. Então o 9 é um número quadrado. Outro número quadrado é o 4, que ele aparece aqui também com um quadrado. Uma coisa mais interessante ainda é que se o número é quadrado, ele tem um número ímpar de divisor. Aqui nós não temos 4, 6 ou 8 divisores. Aqui só tem o 2 como divisor e aqui tem o 1 e o 4. São só 3 divisores. 1, 2 e 4. Nesse aqui é a mesma coisa. Ó. Tem o 1 como divisor e o 9 como divisor. E aqui só tem o 3 como divisor. Ou seja, o 9 só tem divisor 1, 3 e 9. Continuando assim, nós podemos descobrir uma série de propriedades interessantes. E isso dobrando o papel. O 12 eu fiz desse jeito. Agora, e o 18? Como é que eu poderia fazer? Quais seriam os divisores de 18? Eu poderia pensar no 18, pensando aqui no 9, e dividi-lo em duas partes cada um aqui, né? Ou seja, eu posso fazer isso. 18, o que é o 18? É 9 vezes 2. Então, eu posso dividir aqui em 9 partes. Observe. Posso dividir em 9 partes. Ó. Divido aqui em 3 partes. Divido o outro lado também em 3 partes, que a gente faz assim para dividir em 3 partes. Observe. Dividir em 3 partes. E aí eu já tenho ele dividido em 9 partes. Olha as linhas de dobra aqui direitinho. Ó. Tem dividido em 9 partes. Se eu dividir cada uma dessa aqui em 2 partes, então eu tenho a divisão em 18 partes. Observe. Divisão em 18 partes. Aqui eu tenho uma divisão em 9 partes. Aqui, 9 partes. Agora, para eu dividir em 18 partes, será que só tem essa maneira? Não, eu tenho essa aqui também. Ó. Também está dividido em 18 partes. Aqui tem o 1 e o 18. Aqui tem o 3 e o 6. Será que dá para dividir de outro jeito ainda? Pense. Tem? Tem, né? Eu posso dividir em 18 partes fazendo o quê? Dividindo em 3 partes. Cada uma dessa parte dividir em 3 de novo. Aí eu vou obter 9 partes. Aí eu divido ao meio. E quando eu divido ao meio, eu vou ter 18 partes. Então eu teria aqui 1 vezes 18, 2 vezes 9, 3 vezes 6. Então, o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18 são os divisores de 18. Eu espero que vocês tenham gostado. Leve isso para os seus filhos, leve isso para os teus alunos, para os teus colegas, porque é interessante vocês observarem essas coisas, que a matemática pode ser feita de uma maneira simples, não é uma coisa complicada. E uma vez feito isso, eles vão ver o charme da matemática, o quanto a matemática é bonita. Um abração virtual para vocês. Quando a vacina chegar, nós vamos nos abraçar pessoalmente em algum canto desse país ou do mundo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.